Como tu vai poder endereçar aquilo que tu considera como justiça? Eu acredito que, justiça sempre. Sobre o Vini Júnior, é uma briga que eu e o Guto a gente já tem. Eu odeio o Vini Júnior. Eu odeio o Vini Júnior. Assim, o Vini Júnior, eu sou o Neymar Zete. O Vini Júnior, pra mim, ele é um cara claramente que tinha um puta potencial, um puta espaço, e hoje ele foi reduzido a namorado da Virgínia. Por quê? Porque a Virgínia é maravilhosa? Também, mas não só por causa disso. Porque o Vini Júnior, ele foi um cara que observou muito bem como funciona a sociedade e viu que hoje a vitimização vende mais do que o talento. É assim que eu enxergo o Vini Júnior. Ele sofre racismo. E eu não vou entrar numa linguagem mais de Luxemburgo, dizer, mas ele provoca. Eu também acho que ele provoca. Mas o cerne da discussão não está aí. O cerne da discussão é, nós temos um homem negro de sucesso internacional que poderia ser o melhor do mundo, que poderia ser reconhecido por isso, por meio do seu talento, mas ele optou por ser reconhecido nacionalmente com a sua figura de ser um homem negro sempre em prantos de choro, no ápice da sua decompostura. Então, ele é um cara que, assim, ele tem um talento a se vender como vítima e a partir daí ele fica popular. Por que não por meio do talento? Eu discordo disso, mas vou deixar a Cris falar. Eu vejo assim, a questão do Vini Júnior. Eu acho que o meio com que você está inserido influencia bastante na maneira com que você vai agir. Então, eu acho que ele convive com pessoas que têm esse discurso militante forte, e eu acho que, de alguma forma, convenceram ele que, empatando o jogo, ele vai conseguir acabar com o racismo. Mas eu não estou falando que ele não sofra racismo e nem que ele não deva lutar contra o racismo que ele sofre. Eu acho que talvez ele entrou ali numa posição de que ele é o símbolo da luta contra o racismo no futebol e ele internalizou que todo jogo que alguém xingar ele tem que parar e empatar o jogo. E eu acho que essa é a reclamação, inclusive, de alguns técnicos, que ele se tornou um empata-jogo nesse sentido. Mas não significa, não tô falando aqui que ele não tem que se posicionar contra o racismo, mas eu acho que talvez ele deveria ser melhor orientado para que, fora do campo, ele conseguisse fazer esse posicionamento, se tornar um cara... Eu nunca vi ele discursando nada, pra falar bem a verdade. Ele só chora. Fala? Ele chora. Ele fala, ele chora. Nunca vi. Eu também nunca vi, só chora. Então, assim, eu não sei se ele tem um discurso bem claro, bem posicionado, no sentido dele ser essa pessoa que traz essa conscientização de que isso precisa mudar no futebol. Eu não sei se ele tem, porque eu nunca vi. Toda a imagem que eu vejo dele é ele parando o jogo ali, que não estou falando que não deve parar também. Ao meu ver, a crítica ali dos técnicos, que muitas vezes ficam chateados, é que ele empata o jogo, porque toda hora que alguém xinga ele vai parar e aí causa toda aquela comoção. E fica na mídia por uma semana. E assim... Teria outras formas dele fazer essa luta dele antirracista ali para que o futebol fosse menos, né, agressivo e tal. O futebol é agressivo, vamos ser sinceros, no sentido verbal, né? Eu tenho um sobrinho que tentou ser árbitro e tal, só que você começa sempre na várzea ali que eles falam, né? Ele desistiu. Falou, não, vou ser empreendedor, porque eu não consigo. Ele falou, tem jogo que eu tenho que ficar trancado no banheiro. Porque os caras vêm, você tá apitando, se você apitou do jeito que o cara não quer, aí, então assim, é um ambiente que o pessoal leva, né, na emoção e tudo mais. Então xingamentos existem, não acho que justifique o racismo, mas eu penso muito no Pelé, né, cara? O Pelé era um negro bem retinto, e você vê um posicionamento do Pelé bem diferente. E eu não acho que o Pelé não era antirracista. Sim. Né? Eu acho que... então assim... Tá certo, são contextos diferentes, né? Mas eu acredito que na parte do Vini Júnior, acho que ele deveria ter um posicionamento mais fora do campo, mais posicionado fora do campo, entendeu? Se vocês querem ficar nesse de Vini Júnior, eu sou assim, acho o Vini Júnior um jogador espetacular. Como jogador ele é absurdo. Quero saber a opinião do Lene também. Tem um problema aí na seleção brasileira, ele não joga absolutamente nada, mas no Real Madrid ele já é o maior brasileiro artilheiro da história da Champions League, ou com mais assistência, um dos brasileiros com mais... Enfim, é um jogador espetacular. O grande lance dele é que ele também é um dos jogadores que mais provocam no futebol, né? E por ele provocar pra caramba, os outros jogadores, eles tentam o provocá-lo. E por ele ser negro, a provocação que eles usam é o racismo, que evidentemente é errado. Por exemplo, no São Paulo, nós temos um jogador muito inferior ao Vinícius Júnior, que é o Luciano. Ele é um jogador também que provoca todo mundo. Ele também é um dos jogadores que mais sofre falta, um dos que mais toma amarelo, um dos que os treinadores mais criticam, porque ele provoca muito. Só que como o Luciano não é negro, eles não usam ofensas raciais. Se fosse, o Luciano sofreria essas ofensas raciais. E se fosse um jogador assumidamente, sei lá, gay, as pessoas iam usar ofensas
homofóbicas contra o Luciano, igual, sei lá, tem juízes que são masculinos, eles são horrorosos. As pessoas ficam xingando eles pra caramba. Quando tem uma juíza feminina que é horrorosa, as pessoas também ficam xingando ela pra caramba, só que usam argumentos machistas ali na crítica, né? E no caso do Vinícius Júnior é isso. Ele é um dos jogadores que mais provoca no futebol. Ele faz gol, ele vai na bandeirinha, só que o lance a provocação é absolutamente válida do futebol, e eu gosto de jogadores que provocam dentro de campo. Eu gosto desse jogador, que é mais ousado, que vai lá e coloca o dedo na cara, que catimba, que faz gol e xinga o seu time, que fala que o time dele é maior. Eu gosto disso. Só que, evidentemente, o jogador que provoca dessa maneira, ele é provocado de volta. E no caso do Vinícius Júnior, usam o racismo pra fazer. Esse que é o grande lance. E também tem o lance de, talvez por ele ter se tornado esse símbolo de se posicionar contra, os caras também sabem que ele se importa muito com isso, então eu vou usar também isso. E aí ele fica, às vezes ele fica chato pra caramba. Mas nesse caso do argentino foi interessante, né? Porque ele tampou a boca e aí quando questionado, ele falou, não foi ofensa racial, eu chamei ele de gay, alguma coisa assim, ou de viado, sei lá. Ou seja, a assessoria desse cara aí é muito boa, né? Tem hierarquia de preconceito, ele foi esperto, Tem hierarquia mas só de que daí preconceito. tinha o Mbappé lá, né? Que fala. Mbappé. Que ele falou, não, eu escutei. Só que... Depois ele assumiu, realmente. Só que o pessoal não gosta de falar que ele é homossexual, né? Mas ele namora com... Tem esse papo, vamos colocar assim. O pessoal namora... teoria. Ele gosta. Olha, e você, cara, gosta do Vini Júnior? Eu gosto. Eu acho que os jogadores brasileiros têm uma característica, como vocês falaram, de serem mais criativos, né? E aí acontece que parece que é uma provocação. Porque a gente vê, por exemplo, o Neymar, você pega jogos do Neymar no PSG lá, por exemplo, ele destruía os jogadores ali, comemorava do jeito que ele sempre comemorou, caía, o pessoal catimbava, mas não há relatos de injúrias raciais contra ele, né? Já o caso do Vini, o Vini já assim, já não é a primeira vez, né? Foram várias vezes que aconteceram, né? Não sei se é o caso dele atrair isso para ele, não sei explicar. Mas eu gosto muito do futebol dele e acredito que ele deveria, e acho que todos os jogadores brasileiros deveriam se preocupar em jogar mais e do que ficar... Eu posso contar uma experiência de vida, né, que aconteceu comigo quando eu era adolescente. Você tá comparando ao Vini Júnior, né? Eu também, como o Vini Júnior, né? Certamente eu fiz um hat-trick no Barcelona e não sofri racismo. Vou defender ele comparou com o Luciano. Exato. Não pode comparar com o Vini. Depois que ele comparou com o Luciano, tudo bem. Mas é uma história assim... Tá vendo a raiva que tem do Luciano? Cara. Quando eu era criança, eu jogava no time da escola. Eu joguei da quarta até a sexta série, né, no time que jogava a Copa da NAP. Copa da NAP, eu lembro. E eu sempre joguei bem futebol de salão, e assim, o meu apelido, não sei se vocês vão lembrar daquele bonequinho chamado Murphy, que era um macaquinho que você apertava a barriguinha e ele falava. Sim. E a minha camisa não tinha o meu nome, tinha o nome do Murphy, né? Eu era chamado de Murphy, né? Naquela época, eu achava até engraçado, porque era um boneco que todas as crianças tinham e todas as crianças gostavam, né? Mas hoje em dia ia ser um problemaço. Né? Exatamente. Murphy, eu não lembro, cara. Não lembro. Vê se coloca depois a imagem, eu não lembro dele. Não bota. Vamos lá, Lene, próxima. O Elias... melhor não botar. Melhor não. Acho que era da Estrela, né? Isso. O Elias, ele tá perguntando o seguinte: figuras como o Martin Luther King, o Booker de Washington e o Marcus Garvey seriam classificados hoje como de direita ou de esquerda? Complexo, né? O Marcos Garvey é de esquerda. O Booker T. Washington, ele tem algumas... É que o lance quando a gente vê esquerda e direita, fica confuso, né? Tem algumas pessoas que elas são politicamente mais de esquerda, mas elas têm uma visão de mundo um pouco mais conservadora. Acho que o Booker T. Washington é um cara mais assim. O Martin Luther King, ele tinha várias críticas ao comunismo, mas ao mesmo passo ele tinha várias críticas ao capitalismo mas também. dele era a visão dele. O pessoal critica muito a vida pessoal dele, né? Fala que ele era meio promíscuo e tudo mais. Tem um pessoal que fala, mas enfim, não interessa. Interessa que ele é uma figura significativa. E a visão dele, até o discurso mais famoso dele, é todo baseado ali num conceito cristão, né? Sim, então ele tinha mais essa... o movimento dele é um movimento cristão, né? Então... E o Paulo Cruz, ele tem uma frase que eu gosto muito, né? Quando ele fala, por exemplo, do Martin Luther King, ele sempre classifica entre direita e esquerda, que é um homem excepcional para tempos excepcionais. Perfeito. Então eu gosto muito dessa frase dele. Aliás, o Paulo Cruz ele é maravilhoso. Ele é inteligentíssimo. Né? Maravilhoso. Gosto muito dele. Um abraço, eu acho que o Booker T. Washington é de direita. O Martin Luther King, concordo com o Guto, que eu fico meio em dúvida hoje. Martin Luther King,
Quem Booker mais? T. Washington. Booker T. Booker T. acho que é Washington direita. e o Marcos E o Gavi. Boca 09. Vamos, já que é pra fazer comparação histórica, né? E o Luciano. E Maravilha. o Luciano. Muito Eu bom. quero ver tu repetir esse discursinho, É. tá? Quando o Roger começar a dar entrevista no teu time, tá? Eu quero ver que tu mesmo discursinho. Ah, o Roger, o O treinador. Roger ele gosta, o Roger é Vini Júnior. Cara, eu vi uma fala do Roger Machado sobre o futebol ser círculo, um movimento ancestral. Eu falei, meu Deus. Mas essa Ancestralidade questão- africana. Essa eu vi questão isso aí. do Vini Júnior que você falou, a questão da Virgínia, né? Eu lembrei de uma coisa que recentemente eu vi alguém questionando ela, você não vai se envolver mais com pautas antirracistas e tal, você é uma grande influenciadora, que o pessoal cobra muito também. Muito, né? muito. E eu Ah, achei sim, genial a resposta dela. Ela falou, cara, eu namoro um homem negro. Tipo, o que mais que as pessoas querem, né? Quer falar alguma coisa sobre a Não, Virgínia? jamais eu engoli. Eu engoli. Ah. Manda. Vai engolir. Parece que você queria falar alguma Olha lá coisa. ele, olha lá sobre- ele. Ó, O rei, não, o rei. ó, o Rodrigo, ele perguntou o seguinte: a religião cristã teve um papel de libertação ou de controle social na história do negro brasileiro? A libertação, né? Os primeiros. A Inglaterra começa com esse movimento de abolição. Você vê os próprios Quakers, né? Eles eram muito. Eles são meio uma seita cristã e tal, mas eles eram. Eles foram pessoas que lutaram, inclusive pelos direitos das mulheres e pela abolição também. Eu comparo muito com a questão de quais países ainda hoje reproduzem escravidão, ainda que não legalmente, né? Porque teve uma época que a escravidão era um sistema legalizado, né? E hoje em dia não é mais legalizado, mas ainda acontece. Se você for ver na África hoje, você compra na Líbia um adulto por $200. Rolou. Né? Dependendo do leilão, sai por $800 no máximo. Mas existem escravos hoje ainda. E os países onde esse sistema ainda funciona, ainda que ilegalmente, são países islâmicos. Né? As pessoas não falam muito disso, mas eu acho que existe essa influência, sim, no ocidente cristão, do cristianismo. Historicamente se sustenta isso. Né? O cristianismo, ele traz também essa consciência da dignidade da pessoa humana, né? Então, acho que isso influenciou, sim. Acho não, tenho certeza, isso influenciou e muito. Embora as pessoas tentem o tempo todo, a esquerda, as pessoas não, né? A esquerda tente o tempo todo dizer que o problema do mundo todo é o cristianismo colaborou e muito. Tanto é que, olhando para um contexto, né? Hoje ainda, os países islâmicos ainda meio que toleram. Se eu não me engano, o último país islâmico foi 1960, que tornou a escravidão ilegal. Então, recentemente, é muito... O cristianismo melhora no sentido... Tem muitas falhas, obviamente. Ninguém aqui está dizendo que nunca aconteceu nada de reprovável, que... né, Já aconteceu, né? Óbvio. Formado por homens, por pessoas. Tem falhas. Mas se você for olhar uma visão macro, historicamente, o cristianismo melhorou e muito o Ocidente. Né? Então... Sim. É inegável isso. O Roger, ele perguntou aqui o seguinte: o que é mais prejudicial para o negro, o racismo explícito ou o paternalismo político? Racismo explícito ou paternalismo. Aqui depende do racismo Acho que as duas explícito, coisas né? estão no mesmo nível. Acho que as duas coisas são deletérias, né? Eu lembro uma vez que o Gabriel Monteiro, ele foi na rua, ele perguntou qual que é a diferença, daquele jeito assim, qual que é a diferença entre Adolf Hitler e Pose do Rodo? Aí o cara olhou e ficou tipo, Meu Deus. Mano. não sei, velho, eu não sei a diferença. Então, tipo, o que é pior? Sabe, tipo, o que é pior pra população? Racismo explícito ou paternalismo? Cara, eu acho que são duas coisas Como que era aquela péssimas propaganda? que cada uma vai te atrapalhar de uma maneira diferente, a depender do grau do racismo explícito e do grau do Tu paternalismo. prefere a menina que nunca te deu bola e que segue te ignorando, ou a menina que te iludiu e eventualmente depois te traiu? Cara, eu prefiro minha namorada, que eu muito tava esperando em casa. Boa não vem, resposta. não. Oi, respondeu bem. Ela me mandou no zap aqui. respondeu. mandou Ah, Ele só aqui. Passou no teste. Foi esperto, parabéns. Boa tentativa, viu, Parabéns, rapaz? Não parabéns. vem, É não. quase Parabéns. quem veio primeiro, né? O ovo ou a galinha. O Toshines é fresquinho Eu acho que porque o é paternalismo- gostoso, Não é cai nessa gostoso porque é casca de fresquinho. banana aí, não, senhor J. Por que tu tava me dizendo casca de banana? Você quer falar alguma coisa? Ih! Tô Teremos precisando- processos aqui rolando, hein, Lene? Lene, você prefere transar com a sua namorada que tá no corpo da sua mãe ou com a sua mãe que tá no corpo da sua namorada? Rapaz, Isso é pergunta difícil, é né? difícil. Vamos lá, Lene. Ó, a Rosana perguntou aqui o seguinte: em algum momento vocês sentiram que sua cor foi usada contra vocês dentro da própria direita?
E aí? Eu não, Eu nunca não senti isso. também. A minha cor foi usada contra mim dentro da própria direita, eu nunca senti isso. Eu vejo, por ser um homem negro de direita, que a minha cor é usada contra mim vindo da esquerda. Você ainda não se inscreveu, deu o like e ativou o sininho? Você tá louco?